Graça e paz, irmãos e irmãs. Me chamo Josival, faço parte da Igreja Batista Missionária Palavra Viva e hoje eu quero compartilhar com vocês uma breve mensagem da Escritura. No áudio anterior, introduzimos a carta de 1 Pedro, falando sobre os aspectos básicos dela, o que ele falou no início da carta e os tópicos que ele abordou no decorrer dela. Hoje, vamos tratar do texto propriamente dito. No caso, o texto que baseia nossa mensagem geral é o capítulo 1 da carta de 1 Pedro, do verso 13 ao verso 16. Porém, hoje, vamos tratar apenas do verso 13, que diz o seguinte: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Aqui, Pedro convoca o cristão a cingir o seu entendimento. Ele usa esse termo cingir no mesmo sentido que era utilizado na vida prática dos homens do Oriente Médio, onde descrevia alguém que estava pronto para trabalhar ou executar alguma ação que exigisse certa flexibilidade ou mobilidade. Os homens de Israel vestiam uma túnica larga e comprida que ia até os tornozelos. Eram amarradas pela cintura com um cinto que poderia ser de couro ou de tecido. As roupas largas ajudavam a amenizar o calor do corpo, permitindo que o vento circulasse por dentro da túnica. Mesmo a túnica trazendo um certo conforto no quesito da circulação de ar, ela também atrapalhava no andar e muitas vezes no trabalhar. Por isso, antes do israelita iniciar seu trabalho, ele se preparava, ele precisava estar com roupas adequadas. Então, ele precisava levantar as mangas da sua túnica até o ombro e também levantava as orlas da roupa e as amarrava na cintura, no cinto. Isso permitia que ele andasse melhor e até mesmo corresse. Quando as pessoas viam alguém dessa forma, sabiam que aquela outra pessoa não estava a passeio ou curtindo o momento. Pelo contrário, ela estava trabalhando, executando algum serviço. E aí o interessante é que Pedro, ao usar o termo cingir, torna bastante claro que é impossível estar pronto para o trabalho sem que você esteja com roupas adequadas. Logo, é impossível estar pronto para trabalhar de forma natural. O preparo exige intencionalidade, exige esforço. Você não nasce pronto, você não acorda pronto. As mangas e as orlas das suas roupas não se prendem sozinhas. Sendo assim, o chamado de Pedro para a igreja é para que ela prepare as mangas e as orlas da sua mente para o serviço que lhe compete. Posso dizer que ele chamou a igreja para preparar sua mente para agir, ou até mesmo disse: não permita que qualquer coisa atrapalhe a consciência espiritual de vocês, seu relacionamento consciente com Deus. Sua consciência espiritual deve estar livre de qualquer coisa que sirva de empecilho para servir o Senhor. Pedro continua no mesmo versículo dizendo a seus leitores: sejam sóbrios. E essa expressão no original tem o significado de autocontrole. Então, o que Pedro quer é que a igreja tenha a mente lúcida, esclarecida e tenha o julgamento pronto para que possa estar preparada para o retorno de Cristo. A consciência deve ficar livre de qualquer confusão, deve rejeitar a tentação de ser influenciada por situações entorpecentes que provocam alteração numa mente lúcida. O encorajamento de Pedro é para que a mente da igreja permaneça alerta, em prontidão, consciente de tudo. Depois ele encoraja os leitores para que esperem inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pedro convoca os leitores a colocarem sua esperança na graça de Deus, ou seja, a salvação que foi apresentada a eles em Cristo será completamente concluída no seu retorno. Portanto, eles devem esperar conscientemente na sua volta e descansar nisso e não na absoluta solução dos seus problemas do cotidiano. Pedro sabe que a igreja estava sofrendo perseguições e dificuldades. Por conta disso, acreditava que a esperança dos seus leitores estava cada vez mais fraca. Então, ele age como quem caminha ao lado de outra pessoa para incentivá-la. Ele encoraja seus leitores a olharem para o retorno de Cristo, uma vez que
criaram expectativas sobre tempos onde não houvessem perseguições. Então eles devem olhar para Cristo, para o seu retorno, e não ter grandes expectativas sobre tempos que não houvessem perseguições. Eles precisam ter consciência dessa esperança para recobrar as forças. É justamente esse o incentivo de Pedro. Então, com esse conhecimento, como é que a gente pode aplicar ele na nossa vida, nesse quadro atual do mundo de isolamento social? Então, o que a gente pode ver, o que a gente pode aplicar, é que o discípulo de Jesus, mesmo em meio a esse isolamento, deve preparar sua mente e abandonar qualquer motivo que o distraia da sua corrida, entendeu? Então, vamos supor, se você olhar para as redes sociais, você vai ver uma divisão grotesca, grande, alarmante. De um lado existem pessoas totalmente preocupadas, sem saber o que é que vai acontecer, angustiadas com o dia de hoje, com o dia de amanhã, e do outro lado as pessoas que estão tomando esse período de isolamento como se fosse férias e que já não houvesse mais interesse por nada além de ficar em casa. Então, para essas pessoas que andam angustiadas, preocupadas com o dia de hoje, com o dia de amanhã, e isso eu estou falando aqui no meio cristão, não estou falando de pessoas que não creem em Cristo, Jesus e toda a Escritura nos apontam numa única direção. Jesus fala uma coisa impactante e que deve ficar na nossa mente todos os dias. Olha, ele fala o seguinte: olhem para as aves do céu, elas não guardam nada nos celeiros, mas elas são cuidadas pelo meu Pai. Meu Pai cuida delas. Depois ele fala, olha para o lírio dos campos, eles não cuidam de si, mas contudo, eles se vestem muito melhor do que Salomão com toda a sua majestade. E depois ele orienta seus discípulos lá no Sermão do Monte, dizendo para eles cuidarem de buscar o reino de Deus e a sua justiça, em vez de ficar procurando por essas coisas, porque o Pai deles sabe das coisas que eles precisam. Então, mesmo nesse contexto de dificuldade do mundo e do Brasil, de isolamento social e do Covid-19, nós sabemos, Deus diz, Ele se revela na palavra dEle, e Ele é soberano, e Ele sabe do que precisamos, e Ele governa todas as coisas e cuida de nós. Do outro lado, as pessoas que estão tomando esse período de isolamento como período de férias, Deus nos diz que temos um chamado na grande comissão: vá, preguem o evangelho, faça um discípulo. Então nós não podemos nem nos preocupar muito por conta dessas coisas, porque Deus está cuidando de nós, devemos descansar, mas também não devemos esquecer da coisa mais importante da nossa vida, que é a missão que Ele nos deu. Então a gente deve procurar exercer isso mesmo em meio ao isolamento, mandando mensagens anunciando Cristo, anunciando as qualidades de Cristo, anunciando Cristo como esperança para um mundo caído, e que mesmo em meio a essas dificuldades, a esperança nele sobrepõe todas essas coisas. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe nesse dia e que amanhã a gente possa refletir sobre a terceira parte dessa mensagem, tá certo? Deus nos abençoe.